Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão aí nessa manhã chuvosinha, né? Eita, que tá gostoso o clima por aqui, mas também tava dizendo pro Flávio que a gente fica tudo atrapalhado, né? O trânsito tava ruim, uma confusão, mas cá estamos, né? Pra gente continuar nossos bate-papos biológicos aqui no primeiro ano. Eu era com saudade de vocês, viu, minha gente? Olhe que esse tanto de feriado nas quartas aí afastou a gente uns dias, não foi? A gente perdeu aí 2 quartas, né? Aqui no nosso canal, estávamos de folga, de feriado, mas estamos aqui de volta na nossa quarta-feira querida. E hoje a gente vai conversar, gente, sobre uma temática super legal, super interessante, que é sobre bioética, né? Então, para quem está aí com a gente, eita, casa cheia hoje, estamos com Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, bom dia, meus amores, já deram um bom dia aqui no chat para mim, como é que vocês estão? Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, ó, cheiro todo mundo, um bom dia chuvoso, né? Tá chovendo por aí, tá? Me conta aí como é que tá no nosso Piauizão, se tem chuva, se amanheceu fazendo um solzinho, eu quero saber se tá chovendo em todo canto. Olha só, gente, a gente vem de um aparato de conteúdos, né, que tem relação com a ecologia, né, a gente conheceu também algumas tecnologias mais recentes que trabalham a genética e a própria biologia molecular, não foi? Então, por isso que é interessante, nesse momento, trazer para vocês esse conteúdo sobre bioética, né? A partir do momento que a humanidade e os cientistas começam a conhecer melhor o nosso material genético, o DNA, que é a principal molécula da vida, né? O DNA é que traz todas as informações, é o que todo ser vivo possui, onde traz ali tudo que é de informação para que ele exista. Então, o DNA é o chip, a molécula principal da vida, né? E aí, a gente aprendeu a conhecer o DNA com a ciência. Ela avançou bastante, não foi, galera de Baixa Grande do Ribeiro? Eita, professora, aqui tá bastante nublado e frio. Eita, mas é bom, né? Eita, mas chega a dar aquela coragem. Mas vamos lá, que a gente está conhecendo esse DNA. A gente já viu, né? E vamos rever a estrutura dele. Depois desse projeto Genoma Moço e de todas essas tecnologias, ao DNA Fingerprint, as tecnologias de DNA recombinante, a utilização dele para tratamento de doenças, né? Aí surge também a necessidade de se discutir a ética dentro dessas pesquisas, né? Então, vocês conhecem esse termo, essa palavra, ética? Né? Então, a ética é um conjunto, né, de normas, de entendimentos, de acordos que a gente tem não é só na ciência, mas na vida prática da gente, né? A gente precisa agir com ética para que a nossa liberdade não vá ferir a liberdade do outro, para que a nossa conduta seja adequada para a vivência em sociedade. E a bioética, ela vem trazendo aí várias, como é que eu posso dizer, várias intenções, né, de se trabalhar mantendo os limites, né, o respeito dentro dessas intenções. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre isso hoje e agora a gente vai, com o auxílio dos nossos slides, né, continuar a nossa conversa, tá certo, gente? Alô, Baixa Grande do Ribeiro, Elesbão Veloso, Uruçuí, estamos aqui na aula comigo, professora Amanda, na disciplina de Biologia, a bonitona, na introdução à bioética, tá? Então, a gente vai trabalhar a bioética hoje e vai ter mais um momentinho para a gente complementar, né? Falando um pouco mais, aplicando um pouco mais esse conceito, tá certo? Tudo bem até agora? Temos aí alguém no chat do YouTube. Bom dia, eu tô vendo Matheus, Jaqueline. Vamos lá, seguindo. Olha só, na nossa aula de hoje, os nossos objetivos são investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das ciências da natureza, né? Porque a ciência, gente, ela é uma ferramenta importantíssima para o progresso da humanidade. Isso é fato. Sem ciência, a gente nem estaria aqui conversando,
né? Porque toda essa tecnologia, ela emerge, ela surge de pesquisas. Pesquisas da área da física, da astronomia, né? Para o canal estar funcionando aqui, tem satélite lançado no espaço para que a gente consiga manter o sinal de comunicação. Não é isso? Então, a gente tem a ciência como uma aliada do progresso na nossa espécie. E a ciência, ela também já foi e é usada de forma indevida. A ciência, muitas das vezes, na história da humanidade, ela serviu de justificativa para atos horrendos, hediondos, né? Como o que aconteceu na ocasião do nazismo na Alemanha, né? Então, a gente vai conhecer um pouco como se perpetuou isso, né? E como que a história da bioética interfere nessa prática do uso indevido das ciências, né? Dos conhecimentos das ciências da natureza. E aí ainda temos a intenção de promover a equidade e o respeito à diversidade. Quando a gente fala de respeito à diversidade, a gente inclui a nossa espécie, né? Quando a gente fala, parece que é mentira, mas já houveram, por exemplo, estudos dentro da área de genética, né, que queriam comprovar, esses médicos, esses pesquisadores, que os negros eram uma espécie inferior, né, que eles serviam apenas para o trabalho braçal, não serviam para o intelecto. Isso tudo era feito com método científico, era pesquisado e era respeitado naquela ocasião, né? Então, o nome desses estudos, né, chamaram-se de eugenia. Essa prática da eugenia que trouxe esse advento. Teve médico eugenista aqui no Brasil, né? E a gente está vendo o retorno dessas coisas horrorosas, né, à tona na nossa sociedade, mas que a gente precisa observar que isso já faz parte de um contexto histórico, e aí é onde a bioética entra para evitar o desrespeito, né, com a espécie humana, com a nossa diversidade dentro da nossa espécie e com a nossa biodiversidade como um todo também, tá certo? E aí a gente vai fazer a exposição do nosso conteúdo, debater via chat aqui, conversar e vamos resolver algumas questões, tá bom? A gente já conversou bastante sobre esse símbolo, inclusive essa turma foi muito eficiente quando eu pedi que mandassem, né, pelo Insta as imagens, né, desse símbolo aí. Aí eu quero saber se vocês lembram, né? Você já viu esse símbolo, o que ele representa? E qual a importância dessa informação está disponível em embalagens de alimentos? A gente já conversou sobre isso, então a gente vai fazer essa retomada respondendo esses questionamentos aí no nosso chat, tá certo? Então eu vou dar 3 minutinhos, tá? Para que vocês respondam, são 3 perguntas, 3 minutinhos para responder e a gente retorna aqui no nosso chat. Valendo!
Hein, gente? É isso aí, galera. Já estão respondendo aqui. Minha turminha de Elesbão Veloso disse assim, professora, a gente já viu sim esse símbolo. Ele representa que existe ali, né, organismo geneticamente modificado. Então, qual a importância dessa informação estar disponível em embalagens de alimentos? Para saber que houve mudança nesse organismo. Então, quando a gente fala do organismo, pode ser quem? Principalmente aqui nos nossos alimentos, né? O milho, a soja, né? O que mais? O trigo, né? Já quase tudo é transgênico, tá certo? O arroz, né? Então, o que é que acontece? As pessoas precisam saber o que estão consumindo. E isso está na lei dos rótulos hoje em dia, né? Antes não era obrigatório que tivesse essa informação. Então, por muito tempo, a gente consumiu esses produtos sem saber que estava consumindo um produto transgênico, um produto que tem ali um indivíduo, um organismo geneticamente modificado. E aí é importante que o consumidor entenda que há uma mudança naquele produto, no organismo que fez, né, que é aquele produto, e essa mudança é necessária, porque a pessoa tem que ter o direito de escolha se ela quer consumir ou não, né? Então, hoje a gente já acha, inclusive, no mercado, por exemplo, a gente até, vocês me mandaram muitas fotos de flocão, de cuscuz, para fazer cuscuz, não foi? Quase todos têm esse símbolo do transgênicos. Mas, quando eu recebo essas fotos, eu lembrei que existem marcas que tem o milho que não é transgênico. Inclusive, eu acho bem mais saboroso. Depois, se vocês quiserem saber, eu mostro para vocês lá nas minhas redes algumas marcas, né? Que não tem o milho ou a soja transgênica, né, nos seus produtos. Então, vamos continuar aqui observando. Isso sim quer dizer que o alimento contém ingredientes transgênicos, geneticamente modificados, como a nossa turma de Elesbão falou, né? Então, esse símbolo nas embalagens garante ao consumidor o direito de saber o que está sendo consumido. A gente tem que saber, né? A mudança, né, a transgenia, ela é um fato, a transgenia ela acontece de uma forma mais recente na história, né, do nosso cultivo, da nossa alimentação. Recente que eu digo assim, uns 20 anos para cá, né? Então, a gente vê que muita gente defende que nós ainda não sabemos, de fato, o impacto de se consumir esse alimento transgênico. Ainda não dá para saber o efeito na saúde, por exemplo, disso, né? O efeito ambiental do cultivo de organismos transgênicos, né? A gente sabe que existem vários benefícios, mas os malefícios ainda estão, né, por serem descobertos para que a gente compreenda. Então, como é meio que um território que a gente ainda está conhecendo, muita gente escolhe não consumir o produto transgênico, né? Então, vamos lá. Aí a gente traz aqui o sempre, né? Sempre está nas nossas aulas o Armandinho, né? Então, ele diz aqui nessa tirinha dele. Deixa eu pegar minha canetinha vermelha. É o aviso que contém transgênicos, filhos, mas talvez vejamos menos desses na embalagem. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, ele quer tirar o aviso. Tá vendo aí, ó? O Armandinho, ele é essa criança aqui, que ele é super questionador, né? E ele tem essas tirinhas dele, são várias, e ele sempre está muito voltado para as questões ambientais, né? E aqui é o sapinho de estimação dele, o cururuzinho de estimação que ele tem. E se eu contar para vocês que eu também já tive um cururu de estimação, o nome dele era Geraldino, gente, morro de saudade do Geraldino. Ele sumiu lá de casa, mas enfim, Geraldinos à parte, vamos dando seguimento, né? Então, a gente vê, pessoal, que quando mexe com o gene, a gente obrigatoriamente tem que estar conversando sobre ética, né? Então, a gente traz aí uma matéria, né, que foi publicada no Outras Palavras em 2019, né? Ela não é tão recente, mas é interessante.
Aos super ricos, os super genes, biólogos de todo o mundo participam de uma corrida rumo à edição genética. Edição genética, que permitirá curar doenças e aprimorar a natureza e o ser humano. Mas quais as consequências no mundo de hoje marcado por desigualdades e preconceitos? Eu quero saber de vocês, né? Vocês conseguiriam, por exemplo, descrever as características de um ser humano que possua supergenes? Bora imaginar? Descreva as características. Como é que você imagina? De um ser humano com supergenes. Ou seja, você vai descrever as características de uma pessoa. Imagina uma pessoa perfeita. O Flávio já está dando aqui alguns exemplos, mas eu nem vou dizer agora para não influenciar na resposta de vocês. Mas eu gostaria que vocês usassem mesmo a imaginação. Descreve como é essa pessoa, o corpo, a altura, a pele, né? Tudo. Conta para mim como é que vocês imaginam. Pode ser um homem ou uma mulher, tá certo? Ou pode ser como você imaginar. Descreve para mim. Eu vou dar 3 minutinhos para a gente fazer esse exercício que vai pedir um pouco da nossa criatividade. 3 minutinhos na tela para a gente continuar. Muito bem, gente. A gente estava aqui conversando com os nossos queridos aqui do estúdio, que a gente sempre que dá um tempo aqui,
Vocês sabiam que o Flávio é um dos meus melhores alunos, né? Ele fica aqui comentando tudo. E aí eu quero saber, só isso, Elesbão? Só uma pele saudável? E como é que é essa pele? Me conta. Eu tô falando de um super gene, de um super ser humano. Como é que ele seria? O Flávio, ele tinha dado aqui alguns exemplos. Mostra aí, Flávio, deixa eu ver. Cadê? Sumiu aqui. Ele tinha falado do Deadpool, ele tinha falado do Wolverine e do Noturno. Né? A gente pensa logo nos super-heróis ou nos X-Men. A gente adora os X-Men, gente. Nunca superamos os X-Men. Eu parei lá, não acompanhei mais nenhum advento de nenhum outro super-herói. Eu estou lá ainda, né? Então, olha só. Quando a gente pensa, né, nas características de um super ser humano, com super genes, a gente imagina, assim, de uma pessoa saudável, né? Mas eu acho que quando a gente pensa nessa pessoa, ela tem características bem marcantes, que são essas as características que nos ensinaram, né, de que são as melhores, que são as mais bonitas, que são as mais atraentes, que são as mais resistentes, não é? Então, isso tem, existem manchas, né, no nosso entendimento de beleza, de padrão enfim, esse tipo de coisa, né? A gente sabe disso. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu tenho certeza que vocês imaginaram, mas como nem todo mundo descreveu com detalhes, a gente vai seguindo, continuando a observar essa matéria, né? Então, como é que a gente fala sobre isso? Quais as consequências de se aprimorar um ser vivo? Você já imaginou? Ah, eu quero ter um filho, eu quero que ele tenha 1,80 m pelo menos de altura, eu não quero que ele tenha nenhum tipo de doença, né? Eu quero que ele seja super saudável, super resistente. Eu quero que ele tenha a pele da cor tal. Eu quero que ele não seja do jeito tal. Enfim, você editar uma pessoa. O que é que vocês acham disso? Hein? No mundo cheio de desigualdade, cheio de preconceito. Como é que seria isso? O que é que vocês acham? É interessante, né? Um caso interessante a se pensar. Então, levantando aí essa discussão, a gente vai falar que a biologia é a nova tecnologia, gente. Nós temos condições de compreender as dinâmicas do nosso planeta, do meio ambiente, da nossa interação com esse meio ambiente, né? Então, as tecnologias da biologia trazem condições, claro que associadas com outras ciências, com outras áreas, elas trazem condições para a gente fazer importantes influências, né? Trazer importantes mediações nos processos da vida, né? O CRISPR, esse CRISPR, que é uma ferramenta molecular, ela é projetada para editar genes. Já imaginou uma coisa dessas? Imaginem vocês o que é a compreensão de uma edição genética para as religiões, né? Então, você começa a pegar contextos, né, que são importantes para as pessoas. Antigamente, hoje em dia ainda, né? Quando uma pessoa engravida, né? Aí a gente às vezes pergunta assim, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 são meninos. Tenho 2 filhos homens. E aí, quando eu estava grávida, as pessoas perguntavam, né? Ah, tu prefere menino ou menina? E eu acho que algumas mães até têm, sim, preferência. A gente aqui não pode falar porque isso pega super mal. Essa é a verdade. Mas eu, de fato, não tinha, né? Mas eu tinha uma certeza, do meu primeiro filho, principalmente, eu tinha certeza que ele ia ser menino. Não sei por quê. Mas, às vezes, as pessoas respondem assim, do jeito que Deus mandar, tá ótimo, né? O importante é que venha com saúde. A gente sempre dá essa resposta. Por quê? Porque existe uma cultura. Culturalmente, nós temos várias questões que envolvem nossos valores, né? Então, quando a gente fala de editar gene, eu estou dizendo também que em algum momento, né, a biologia poderá sim fazer isso. E isso já é uma ferramenta, já é uma técnica que já existe, né? Então, jovens inovadores que até pouco tempo programavam computadores, agora estão programando com código
genético. O código genético já é conhecido desde 2003, então agora já estão mexendo nesse negócio aí, né? Agora que as escolas estão finalmente percebendo que toda criança deveria aprender a programar, elas terão que passar a ensinar no lugar do 0101, que é a programação básica, né, para os computadores. Aí eles vão ter que ensinar também isso aqui, ó, AGCT, que são as 4 bases do DNA, que são o código da vida. Então, esse código, né, 0101, esse binômio, né, isso que, né, assim que chama, Flávio? Esse código é um binômio, né, só tem o 0 e o 1 na linguagem da programação de computadores, ó. Binário, desculpa, é verdade, código binário, ó, que são 2, obrigada, Flavilton. Esse código binário só tem o 0 e o 1 nessa linguagem, né? Que parece, poxa, professora, só um código de 2 números e faz esse estrago todo que a gente conhece. Pois é, para vocês verem. Na vida, nós não temos um código binário, ele é quaternário. Ele tem 4 bases, adenina, guanina, citosina e timina. E a programação, vamos dizer assim, de todos os seres vivos está no DNA, e esse DNA é formado em todos os seres vivos, de todas as espécies, por essas 4 bases apenas. Então, se você pegar uma bactéria, um mosquito, um cachorro, um humano, um pato, um quinidário, totalmente diferentes, né? Nem tanto. O DNA deles, todos, é programado com esses quatro códigos: adenina, guanina, timina e citosina. As 4 bases nitrogenadas dão origem, dentro dos seus arranjos distintos, diferentes, às diferentes espécies que nós conhecemos, tá certo? Bom dia, Arsênio, tava com saudade de você, senti sua falta aqui, hein? Tá chegando agora para nossa aula. A gente está falando de bioética, meu amor. A gente já falou aqui dos transgênicos, né? A gente já falou, vou só voltar aqui para o Arsênio pegar o fio, né? Então, a gente está discutindo agora as condições que a biologia já tem de fazer mudanças no material genético, edição de genes. E aí, a gente está bolando aqui, né, várias... eu já pedi até para descrever um super-humano, né? Um humano com super genes, para ver o que é que saía. Tá bom, William? Bom dia, meu lindo. É disso que a gente está falando, tá certo? Estamos falando de bioética. A aula de hoje é a introdução à bioética. Já falamos um pouquinho de transgenia, que já foi um assunto que a gente já até brincou com fotografias aqui pelas redes sociais, né? E a gente está agora falando, debatendo um pouco essa matéria, os super ricos, os super genes. Então, essa matéria, ela está aqui nesse link, ó, para quem quiser ler depois, sempre fica o link da matéria aqui. Ela está nesse link e aí a gente tem condições de ler, né, algo sobre esse aprimoramento dos genes nas pessoas e o que relações isso teria, que impactos isso teria na sociedade, né? Já que a nossa sociedade é desigual, é cheia de preconceitos, imagina se começam a surgir mesmo esses super-humanos, né? Nascendo aí de edição de genes que foi feita pela tecnologia. O negócio aqui hoje está daquele modelo, tá certo? De nada, meu amor. Estou só lhe situando aqui para a gente dar seguimento à aula com todo mundo sacando tudo, né não, William? William, você compreendeu, né, a temática de hoje? Então, a gente já vai seguindo e qualquer dúvida, fiquem à vontade. Nós estamos com vários polos conectados aqui, gente. Usem o IPTV para a gente conversar, né? Estão vendo que Lesbão Veloso, Ribeiro Gonçalves, nossa turma já está entrando em contato. Então, quem está em Uruçuí, nas outras cidades, nos outros polos, por favor, vamos bater papo, porque isso aqui é super interessante, tá bom? Olha só, continuando a matéria, né? Os super ricos, os super genes, há uma concordância geral entre os cientistas, né? Edições genéticas deveriam ser usadas para curar mutações malignas,
como a doença de Huntington e anemia falciforme, né? Essa doença é aquela que as hemácias da pessoa, ao invés delas serem assim, ó, ter um formatinho normal de disco bicôncavo, elas são assim, ó. Elas são levemente, elas são mais compridinhas, né? Tem um formato diferente. Como a doença de Huntington e a anemia falciforme. Mas ficam com o pé atrás com a ideia de usar a edição de genes para aprimoramentos humanos. O problema é que a distinção é difícil de ser definida. Prevenir a obesidade é uma cura ou é um aprimoramento? E ainda mais difícil de ser aplicada. Então, o que é que vai nos fazer imaginar o que é que seria viável, o que é que seria correto, o que é que seria digno, o que é que seria justo, né? E o que é que não seria nada disso? Então, essas são as questões que a bioética ela precisa trabalhar. A bioética ela precisa existir justamente para lidar com essas situações, né? E esses aspectos éticos, legais, eles são diferentes, né? Em diversos países. Então, num país, pode ser que seja possível fazer isso. Tem país, por exemplo, que é permitido que as mulheres façam a barriga de aluguel. Já ouviram falar de barriga de aluguel, minha gente? William, Arsênio, que chegaram agora, o Alencar Arsênio, William Rodrigues, Elesbão, Ribeiro Gonçalves, já ouviram falar de barriga de aluguel? Ou seja, um casal, uma pessoa que quer ter filho, ela não consegue engravidar, e aí ela paga uma mulher para gerar o filho dela. E quando a mulher parir, ela pega o filho e vai viver a vida dela. Claro que isso envolve custos, né? A mulher recebe seu pagamento e tudo mais. Então, existem países, né? Eu não lembro, um dia desse teve uma matéria super interessante, tinha uma matéria enorme, que falava sobre essa importação de bebês. Então, em alguns países, tem um determinado lugar no planeta, um determinado país, que as mulheres podem fazer isso. Então, eles pagam essas mulheres que geram seus filhos e depois eles vão buscar o filho lá no país que a mulher que engravidou mora. Vocês já ouviram falar sobre isso já? Então, isso também são questões que envolvem bioética, né? Então, vários aspectos, várias leis, elas existem para que essas questões sejam trabalhadas, né? E aí a gente fala um pouco da história da bioética, né? Em 1900, há muito tempo atrás, existiu o primeiro documento que estabeleceu explicitamente princípios éticos da experimentação em humanos, na Prússia, né? Houve também o desastre de Lübeck, o teste de vacina BCG em 100 crianças sem o consentimento dos responsáveis. 75 crianças morreram dessas 100. Olha aí o estrago. E aí, quando a gente fala de vacina, a gente lembra do que está acontecendo nesse momento no país, né? No nosso Brasil. Nós estamos saindo de uma pandemia, só estamos saindo por conta da vacina, né? Eu já estou com a 4ª dose tomada. Se tiver 20 doses, eu tomo as 20. Por quê? Porque hoje o processo pelo qual se estudam as tecnologias de imunização, eles estão muito mais avançados, gente. Olha, isso aí aconteceu em 1900. Certamente foi um terror. Como é que se pegam 100 crianças sem consentimento dos responsáveis? Os pais, os familiares não sabiam. Isso é erradíssimo. E testaram vacina nas crianças. Para se ter uma vacina testada, são feitas uma sequência de testes. E antes de se testar em humanos, ela já deve ter sido aprovada em outros organismos vivos. Inclusive os camundongos, aqueles ratinhos de laboratório, né? Eles são organismos sentinela para a gente testar se vai dar problema, né? E aí envolve toda uma questão de ética, porque mesmo nesses organismos tem vida
Então, tem que ter ética na manipulação. Eu não posso fazer qualquer coisa porque é um ratinho de laboratório. Eu não posso fazer qualquer teste porque é um rato ou um camundongo. A vida desse bicho também importa. A forma como testa, a forma como sacrifica, não deve envolver sofrimento ao animal, né? Apesar de que acontecem danos, sim, né? Mas esses danos precisam ser muito pequenos, né? E se for o caso de fazer o sacrifício do animal, existem as técnicas que envolvem o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento, né? Isso tudo não é a professora que está dizendo ou defendendo, não. Existe legislação, existe lei para lidar com os seres vivos que são utilizados em experimentação. Então, existem experimentos que são feitos em animais, experimentos que são feitos em vegetais. E dentro do grupo dos animais, a gente tem experimentos que são feitos em humanos. Isso que aconteceu aqui foi em 1900, nós estamos em 2022. Tem noção? Né? Então, nesse período já teve muito avanço. Então, antigamente, para uma vacina ficar pronta, demorava muito. A última pandemia que nós passamos foram 5 anos para ter vacina. Nessa, em 1 ano e meio já estava rolando teste de vacina. Em 2 anos já tinha teste. E muita gente diz, eu não vou me vacinar. Não vou me vacinar. Eu não vou vacinar meus filhos. Não vou mais vacinar meus filhos. Né? E se você pegar o histórico das vacinas, são as vacinas que têm feito com que a nossa espécie tenha se perpetuado tanto e explodido tanto em população, né? Então, a gente tem aí que, no início, era muito diferente. Foi ético fazer um experimento com 100 crianças sem o consentimento dos pais? Isso é ético? Teve ética nisso? Nenhum pingo. Lógico que não. Dessas crianças morreram 75. Gente, pelo amor de Deus. 75 crianças morrerem por conta de um experimento, isso é cruel demais. Não tem nada de ético nisso, né? Então, a gente traz aí que o primeiro documento, né, veio a partir desse desastre, dessa tragédia, desse horror que foi feito com essas crianças. Em 1925, voltando aqui para os nossos slides, né, a gente tem a história de Mein Kampf no livro de Hitler, as ideias nazistas, né? O nazismo que se instituiu na Alemanha, que foi uma coisa absurda, e isso tinha experimentação com humanos de todo jeito que vocês possam imaginar. Pegar uma pessoa, botar numa aeronave e levantar ela até o máximo possível para ver onde é que a pessoa aguentava e ela morria. Tinha experimento de todo jeito, existiam médicos que faziam experimentos tenebrosos com pessoas. E não eram com as pessoas da mesma etnia caucasiana, branca, né, nazista, não. Eram as pessoas, pegavam judeus, negros, né? Eram eles que entravam nesses experimentos, eram as cobaias, né? Isso em 1925, tá? Aqui, ó, em 1932, 400 negros americanos com sífilis foram deixados sem tratamento para pesquisa sobre a doença. Se eu não me engano, esses 400 negros, eles eram de uma etnia indígena americana chamada Tuskegee. Eu acho que é assim que se escreve. Né? Eu acho que é assim que se escreve, eu já até falei deles em alguma aula, né? Mas que eles foram deixados sem tratamento. Não, não trata não, para ver o que é que dá. Já pensou? Isso foi ético? Isso precisava ter sido feito, gente, né? E aí, em 1945, houve o fim da Guerra Mundial. Em 1947, logo depois, no Código de Nuremberg, houve um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com os seres humanos, a pesquisa com seres humanos. Hoje a gente faz pesquisa com seres humanos direto, né? Só que para eu fazer uma pesquisa, se eu quiser entrevistar dentro de uma pesquisa científica um ser humano, eu tenho que mandar o formulário de entrevista, as perguntas que eu vou fazer, e eu tenho que submeter junto com o meu projeto esse questionário a um comitê de ética.
Esses comitês de ética, eles existem geralmente nas universidades, né? Nas instituições de ensino superior e alguns outros órgãos, mas principalmente nas universidades. Esse comitê ele é formado por quem? Né? Então, você tem aí professores, pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, representantes religiosos, né? Padres, pastores, pais e mães de santo, quando é o caso, tem ensino nos comitês de ética. Por quê? É preciso avaliar de uma forma geralzona e só com o olhar de cada um, de cada área, de cada religião, a gente vai saber se esse trabalho não vai ser antiético, não vai ferir a dignidade, a integridade física, mental, emocional das pessoas, né? No Brasil, nós temos legislação, a resolução, né? Que, se eu não me engano, é a 466, que ela trata da pesquisa com seres humanos, né? Então, se eu for fazer uma pesquisa que vai constranger uma pessoa com as minhas perguntas, é preciso ver a melhor forma de fazer e quem vai definir se eu posso fazer ou não é o Comitê de Ética, tá certo? E aí a ONU lança, né, a Declaração Universal, serve para o universo todo, para toda a humanidade, né? Em 1948, ela lança a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Então, a gente precisa também entender que isso, essa questão ética, também faz parte dos direitos humanos, né? Se nós somos humanos, nós precisamos dos direitos da nossa espécie, dos direitos humanos. Então, tem muita gente que acredita que quando se fala de direitos humanos, a gente está defendendo bandido. Não é isso, é que dentro dos parâmetros, dos aspectos da sociedade, algumas pessoas vão infringir as leis e vão ter que pagar judicialmente, juridicamente por isso, né? Existem códigos penais, existem a questão normativa, as normas, as leis que devem ser seguidas à risca. Não foi, tem que pagar. Dependendo do agravo da situação que foi provocada, paga de diferentes formas. Multa, cadeia, né? Aqui no nosso país a gente não tem pena de morte, mas alguns países têm pena de morte. Então, joga para ser executada a pessoa. Então, assim, depende do lugar que você está, depende da cultura desse lugar, dos entendimentos sociais desse lugar. Então, os direitos humanos, né, não é uma coisa inventada para defender bandido, não. Os direitos humanos são um conjunto de regras, de normas, de fatores que nos fazem tratar humanos como seres humanos. Porque, definitivamente, não é porque a pessoa fez, né, cometeu um agravo, um crime, dependendo da intensidade, da gravidade disso, que a pessoa vai, né, ser torturada, ser executada. No nosso país isso não é assim, né? Apesar de que existam pessoas que defendam isso, né? E eu imagino que todos esses fatores são um acordo, né, que tem relação com a cultura e com a sociedade desses lugares, tá? Então, todos nós precisamos dos direitos humanos. Os direitos humanos é um conjunto, é uma declaração universal, um conjunto de normativas. Muito bem, gente, voltamos. É que a gente precisou aqui fazer uma troca nas pilhas do microfone, viu, galera de Baixa Grande do Ribeiro? Foi só isso, tá bom? Então, é só para a gente também conversar um pouco que a ética envolve os direitos humanos e que é um conjunto de normativas, que tem relação com a proteção da integridade da nossa vida, né, de nós que somos humanos, tá bom? Então, ó, presta atenção, em 1950, um hospital em Nova York injetou vírus da hepatite em crianças com deficiência intelectual.
Olha aí o que já aconteceu antes, né, de existir os princípios e a legislação que tem relação com a bioética. A pílula anticoncepcional, né, ela foi inventada em 1960, né, e aí foi uma revolução, porque dá uma certa autonomia para as mulheres, para as famílias, né, decidirem sobre a sua configuração familiar, quer ter filho, não quer ter filho, né? Então, houve uma revolução sexual, já se debate aí, começa a se debater sobre o aborto, né? Que até hoje é debatido no nosso país, porque no nosso país, Brasil, o aborto, ele só é permitido em algumas situações, né? Então, a gente vai até conhecer as situações. E se debate muito sobre a legalização desse aborto, né? Sobre o direito da mulher decidir se quer ou não seguir adiante com uma gestação, tá? Aí tem aqui, ó, em 1963, tem um hospital de Nova York que injeta células cancerosas vivas em idosos doentes. Olha que atrocidade, né? Um horror. Em 1967, acontece o primeiro transplante de coração. E aí emerge a questão de definir o que é a morte. Quando é que eu vou considerar um indivíduo morto? Eu tenho condição de fazer esses transplantes, pegar um órgão de um, botar no outro? Olha só o tipo de debate, né? O tipo de debate que começa a surgir a partir dessas questões todas que estão rolando nesse momento histórico, né? E aí, em 71, houve a criação do termo bioética, né, para Potter, na obra Bioética, a Ponte para o Futuro, tá? Então, esses princípios da bioética, eles são colocados em 1979, com respeito à autonomia, não maleficência, ou seja, não vai fazer mal, não tem que trazer o benefício e a justiça. Tá certo? O benefício e a justiça. Tá bom? Então, olha só. A bioética tem relação bio com a vida, seus conceitos, as normas e os princípios morais de cada tipo de cultura, de lugar. E a ética, né, o ethos vai estar relacionado à ética, e isso vai trazer a questão do respeito, igualdade, valores, direitos, né, relativos, tudo isso relativo à ciência empregada na vida humana e de outros seres vivos. Tá certo, gente? Vocês estão entendendo o que a gente está colocando aqui? Estão entendendo que houveram situações na história da humanidade onde crianças, idosos doentes, pessoas negras, mulheres foram colocadas em situação desumana, né? Foram expostos a doenças, colocados à prova, né? A vida deles foi colocada à prova em nome de ciência, progresso, pesquisa, né? A gente consegue compreender que hoje as coisas não são mais assim. Tá? Não são para ser mais assim, não é para existir mais isso não, tá certo? Então vamos seguindo, todo mundo entendeu aí o sentido de se ter, de existir a bioética? Baixa Grande do Ribeiro, tá tudo ok por aí, meus amores? Elesbão, Arsênio, William, tá tudo certo? Tá compreendido até agora? Mostra aí quais os polos mesmo, Flavilton, que estão aqui com a gente, que eu já é tanta gente que agora eu já não lembro mais. Aí, ó, Dom Inocêncio, cadê vocês? Eliseu Martins, Uruçuí, cadê vocês? Estão compreendendo tudo até agora? Hein? Eu espero que sim. Hein? Então, qualquer dúvida, gente, qualquer comentário, né? Essa é uma aula ótima para a gente discutir, para a gente debater, né? E aprender mais sobre questões que às vezes a gente vê uma zoada danada e que o argumento precisa ser formado pautado em fatos, né? Pautado em observações que são reais, né? Em situações que a gente precisa compreender para que a gente também formule os nossos argumentos. Quando uma pessoa, por exemplo, lhe perguntar, você é a favor disso, é a favor daquilo, né? Que a gente geralmente é questionado sobre isso.
tá? Nós somos super questionados. Imagina, nós somos professores, vocês também, né? A gente que circula em diversos grupos sociais, a gente vez ou outra é questionado. E você concorda com isso? Discorda disso? Você acha isso certo? Você acha isso errado? Né? Então, galera de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Elesbão, Eliseu Martins, Dom Inocêncio, Cajazeiras, que chegou aqui na nossa aula, Baixa Grande do Ribeiro, a gente precisa ter a compreensão, né, das situações para que a gente formule nossos argumentos. A gente está numa sala de aula, é para isso, é para a gente compreender fatos e a partir desses fatos a gente bolar nossas críticas, né, a gente formular nossas percepções a partir da verdade, a partir do que existe comprovado, a partir do que é colocado de forma digna, de forma justa, sem mentiras, né? Sem invenção. Porque hoje a gente vive uma guerra, né, de informação. Sinceramente, nós estamos no meio de um fogo cruzado. A gente mal sabe o que é verdade e o que é mentira, né? E aproveito para reiterar que o nosso papel aqui de professores, professoras, e eu acho que os professores e professoras que estão aí na mediação conosco vão concordar, né? A gente, se vocês estão correndo para entender o que é verdade, nesse momento nós estamos voando também. A gente está buscando para que a gente passe para vocês a verdade, né? Os fatos, para que a gente passe para vocês o que já aconteceu, o que não deve mais ser repetido. Né? A gente não pode mais permitir que o nosso povo passe por experimentos, né? Sem o consentimento da família, sem o consentimento da pessoa, até a própria doação de órgãos, né? Que é um aspecto que hoje já é bem mais naturalizado, mais comum na nossa vida moderna, na nossa vida cotidiana. Não é verdade? Então, a gente pode, inclusive, colocar nos nossos documentos. Pode doar meus órgãos, sim. Quando eu morrer, pode doar meus órgãos. Então, se você quer ser um doador de órgãos, vai num documento teu isso descrito. Se você não quer ser, isso também pode ir no seu documento. Quais são os aspectos que vão levar você a escolher? Eu não sei. Vai de você, dos seus valores individuais, pessoais, né? Vai da tua religião, quem sabe. Tem religião que as pessoas não aceitam receber o sangue, né? Porque eles acreditam que no sangue está a vida da pessoa e não se pode receber a vida do outro. Eu conheço gente assim, tenho familiares que quando precisaram receber sangue não aceitaram, porque não, na religião, né, na doutrina que eles congregavam, eles não podiam receber. E aí? E aí que tem que ter alternativa, né? Vai morrer? Vai ficar sem sangue? Não, existia, dentro dos hospitais existem alternativas, porque a nossa sociedade é diversa. Existe gente que tem suas crenças e elas são diferentes. E cabe aos serviços, né, aos serviços de saúde, de educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, acolher essas diversidades, não é? Respeitar, né? Agora é o seguinte, a gente tem que formular as nossas opiniões com base na ética, no respeito, na justiça, na inclusão, não é? Está tudo descrito bem aqui nesses balõezinhos, nos valores e nos direitos, né? Tem direitos que nos são negados e a gente não pode viver sem os nossos direitos garantidos, tá certo? Então, nós, enquanto educadores, o canal, enquanto escola também, junto com as escolas no contexto físico aí, nossos queridos professores da mediação, professoras, que estão na linha de frente aí com vocês, tenho certeza que vão concordar. É muito importante a gente estudar sobre ética para a gente também embasar nossos argumentos, para que a gente não fale bobagem, né? Para que a gente não pense que a vida da gente ela vai ser agora, como é que eu posso dizer, regulamentada pelas informações que estão bombardeando a gente, que hoje a gente mal sabe se é o que é verdade ou o que é mentira. Tá um negócio sério, tá bom, gente? Então, eu espero que até agora tenham curtido nossa aula. Nós vamos ter mais oportunidade de debater sobre ética, tá certo? Vamos conversar muito, vamos pesquisar aí alguns exemplos, né, práticos que envolvem essas questões, vamos tentar argumentar, e é muito, muito importante, nesse momento dessas conversas, que a gente
discuta, né? Então, os chats do YouTube, o chat do IPTV tá aí para isso, tá certo? Para a gente debater e construir aqui a nossa educação, que o canal e as nossas escolas no Piauí sabem fazer muito bem. Um cheiro, uma ótima semana, a gente se vê na sexta-feira. Até mais e tchau, tchau.